Boa noite. Sejam bem-vindos ao Minuto Jurídico, seu podcast de direito. E hoje vamos falar de um tema que impacta diretamente a vida de todos nós, o direito do consumidor. E para isso temos a ilustre presença do Dr. Fred Marinho, coordenador do PROCON Escada e do curso de Direito da Faculdade FAES. Professor, é um prazer ter o senhor com a gente aqui. Agradeço a sua presença, tá certo? Vamos à primeira pergunta. Dr. Fred, para quem não está familiarizado com o direito do consumidor, como é que ele atua para proteger os consumidores em caso de conflitos com os fornecedores? Boa noite, Renato. O direito do consumidor, ele garante exatamente a parte comercial, né? O comércio em si só, né, tanto fornecimento e consumo, é a mola propulsora da nossa sociedade, né? É o que gera riquezas. E o consumidor, ele é tido como vulnerável na relação de consumo. Então, o direito do consumidor, ele vem exatamente, né, para tutelar, né, uma forma que o Estado tem em tutelar o consumidor, consequentemente, melhorando a relação consumerista. Uma das formas que o direito do consumidor tem em tutelar o consumo é a inversão do ônus da prova, né? Nós temos também o PROCON, que é um órgão que tutela, né, exatamente essa relação de consumo. E o último caso, exatamente a parte judicial, onde lá, né, o judiciário analisa o caso e define qual vai ser o modo para resolver aquele conflito consumerista. Mais uma pergunta. E quais são os principais direitos que o consumidor possui ao adquirir um produto ou um serviço? Bem, E como ele deve proceder caso esse direito seja violado? faz um corte, ele pergunta de novo. Pergunta de novo. Vamos lá. Faz de novo. Mais uma pergunta. E quais são os principais direitos que um consumidor possui ao adquirir um produto ou um serviço? E como ele deve proceder caso esse direito seja violado? Veja só, antes de, inclusive, o consumidor adquirir o produto ou serviço, ele tem direito a uma propaganda, uma informação de propaganda correta, né? Exatamente uma propaganda na qual seja oferecido um bem ou serviço e aquele bem seja entregue da forma que foi oferecido. Além do mais, ele tem o direito à informação, o que é aquele produto, como ele funciona, né? Tem direito a uma garantia. Se aquele bem, por acaso, der algum defeito, como é que se vai resolver isso? Tem direito a receber o bem, que muitas vezes paga e não recebe. Então, tudo isso é tutelado. Para você ter uma ideia, o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, é uma lei que ela fica praticamente entre a Constituição Federal e as leis ordinárias. Por quê? Porque ela é carregada de preceitos e princípios constitucionais. Então, ela tem, sim, uma grande importância no nosso ordenamento jurídico e na vida social nossa. Gostaria de agradecer aqui imensamente a presença do professor, Dr. Fred Marinho. Agradecer também a FAES, que está sempre nos apoiando nos nossos projetos. Renato, eu que agradeço a oportunidade, muito bom ver o desenvolvimento do trabalho de vocês. Agradeço aí a professora Ivone, né, pela brilhante ideia desse trabalho e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Lembro que nós temos aqui dentro da nossa instituição o PROCON, que é exatamente um dos órgãos que tutelam exatamente esse direito que a sociedade tem. Tá bom? Boa noite e obrigado. Obrigado, professor.